Eu não sei se quis fazer um sarcasmozinho ou não, mas o ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 22, né, a data do julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Qual que é o conteúdo dessa ação? Bolsonaro teria se reunido com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Em resumo, é isso. Bolsonaro se reuniu com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Fascismo! Não pode, inelegível. Querem tornar ele inelegível por isso. Agora, será que vão tornar ele inelegível? Porque essa ação estava rolando, eu falei, aconteceu muita coisa na última semana. A semana passada foi uma verdadeira desgraça. Foi um verdadeiro balde de água fria para quem acha que o Brasil está na democracia. Semana passada foi emocionante, parecia final de novela nos anos 90. Era uma atrás da outra. É verdade. Parece o Game of Thrones. Só que com o povo meio assim, a jumentalha ainda meio mascando a alfafa. Tem gente que ainda não percebeu. Porque se o Bolsonaro pode se tornar inelegível porque ele se reuniu com embaixadores para tratar de um assunto antidemocrático contra a democracia brasileira, eles também vão ter que tornar o Lula inelegível, porque, afinal de contas, ele trouxe um ditador, e quem diz isso é a ONU, e ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, um ditador que estupra, mata, que faz sumir, um estuprador cruel, sádico, que é o Maduro, com pompa e circunstância, chamando ele de democrático e ainda por cima dizendo que o que ele faz é democracia. Lula falou para o mundo inteiro de Brasília, durante o seu expediente como presidente, que estuprar politicamente é válido, é democrático. E Maduro faz isso. Que matar, sendo Maduro, é democrático. Que desfazer família, sumir com pessoas é democrático. Que arrebentar com a imprensa é democrático. Que fazer acordo com o narcotráfico é democrático. Porque quando ele fala que o regime do Maduro está sendo atacado por uma narrativa antidemocrática, ele está dizendo que ele é um democrata. Sim. E está dizendo que trouxe ele a título de chefe de executivo de um Estado democrático. Então ele falou que o estupro é democrático, que o assassinato é democrático, que tortura é democrático. O que é pior? A reunião do Bolsonaro ou o Lula? Qual é a situação do TSE agora? Isso me permite, Pavinato. Olha, gente, princípio de direito penal em toda a democracia. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há. O dia que houver um crime sem uma lei anterior ao fato que diga que aquilo é crime, e alguém for condenado por uma coisa que não é definida na lei como crime, nós estamos numa ditadura, nós estamos num fascismo, nós estamos na roça, no pior dos sentidos, e não é a do agronegócio, é a do M. O que acontece agora? A gente está querendo condenar o Bolsonaro com base num crime que não existe, que é o abuso de poder político, que já foi recentemente rechaçado na forma de abuso de poder religioso. Portanto, senhores, não tem cabimento. O professor Alexandre de Moraes, quando me dava aula, ele era muito irônico. A aula dele parecia um stand-up. Ele é cheio de sarcasmo. Então, esse dia 22, ele colocou para fazer uma ironia. Se Bolsonaro se tornar inelegível por conta de um crime que não existe no Código Eleitoral. Se ele se tornar inelegível por isso. E não houver na direita ninguém que, diante da inércia da PGR, que não vai fazer nada contra a vinda do Maduro, não vai querer condenar o Lula por um crime contra a democracia. Que, segundo o ministro Gilmar Mendes, é o pior dos crimes. Esse sim tem um crime anterior. Esse sim tem um crime anterior. Eu quero ver se alguém da direita vai provocar diretamente o STF para ver o que o STF tem a dizer sobre o que o Lula fez. Porque se isso não acontecer, porque se o STF for provocado mesmo diante da inércia da PGR, e nada acontecer, e Bolsonaro estiver inelegível por conta de um crime que não existe no Código Eleitoral, aí vocês me desculpem, me tirem do ar, porque eu jamais vou concordar que isto é uma democracia.